Às vezes o poder não está nas aparências, mas no que está escondido por trás delas. Existem protagonistas que à primeira vista parecem comuns, inofensivos ou até frágeis, mas por dentro carregam algo sombrio, monstruoso, algo que pode destruir tudo ao redor se for liberado. Nesse vídeo a gente vai mergulhar nas histórias onde o protagonista é muito mais perigoso do que aparenta. Uma bomba relógio disfarçada, alguém que carrega o caos dentro de si, pronto para explodir quando o mundo menos espera. Se prepare para conhecer personagens que não são heróis, mas sim monstros à espreita. Ele parecia só mais um adolescente comum lidando com os dramas da vida e com um passado que insistia em assombrá-lo. Mas por trás daquela aparência inofensiva se escondia algo que ninguém ao redor imaginava: um poder absurdo, caótico, capaz de moldar o mundo à sua vontade. Enquanto todos enxergavam apenas como mais um garoto perdido, ele carregava dentro de si a origem de uma catástrofe que mudou o rumo da humanidade. E mesmo com a culpa, mesmo com os olhos do mundo voltados contra ele, ele não recuava, porque ele sabia do que era capaz, do que seria forçado a fazer. Com a habilidade de transformar qualquer desejo em realidade, ele se tornava um verdadeiro deus no campo de batalha. Mas quanto mais usava esse poder, mais se aproximava da ruína, mais se tornava aquilo que mais temia, o monstro que poderia destruir tudo. No fim, a pergunta não era mais se ele era o herói ou o vilão da história, era se alguém ainda conseguiria detê-lo, antes que não restasse mais nada. À primeira vista, ele parecia só mais um estudante comum, tímido, isolado e perdido, em um Japão dominado pelo caos. Mas por trás daquele olhar confuso e hesitante, havia algo que nem ele mesmo compreendia: um poder capaz de destruir tudo. O que começou como um simples encontro com uma garota misteriosa, rapidamente se transformou em uma espiral de guerra, traições e responsabilidades que ele nunca pediu para carregar. E então o poder despertou, um poder que permitia arrancar armas da alma das pessoas, moldar seus sentimentos e instrumentos de combate, algo tão grandioso quanto monstruoso. A cada passo que dava, ele se distanciava da sua própria humanidade. As decisões se tornavam mais frias, os sacrifícios mais cruéis, e o garoto comum foi sumindo, dando lugar a algo muito mais sombrio. No fim, ele não era mais um protagonista, era uma força incontrolável, o monstro disfarçado de herói, preso entre salvar o mundo ou afundá-lo com as próprias mãos. Ele começou como um sonhador, um garoto do interior com espada na mão e a esperança no olhar, acreditando que poderia mudar o mundo com justiça e força de vontade. Mas a capital era cruel, e quanto mais ele mergulhava naquele inferno disfarçado de civilização, mais ele se afastava de quem um dia foi. A guerra o moldou, a dor, as perdas, os horrores, tudo o que viveu o transformou. E então veio o poder. Um poder que não veio sem preço, uma arma viva, que se alimentava de sangue e que aos poucos o aproximava do abismo. Ele continuava lutando por justiça, mas os métodos, os olhos, o coração, tudo nele começou a mudar. O garoto comum deu um lugar a um guerreiro implacável, capaz de se tornar um monstro para enfrentar monstros ainda piores. No fim, ele era o reflexo do mundo em que vivia, um monstro criado pela guerra disfarçado de herói, lutando em nome de um ideal, mesmo que isso destruísse por dentro. Ele cresceu cercado de conforto numa cidade perfeita, limpa, organizada, uma utopia construída sobre mentiras. Sempre acreditou que o mundo era justo, que as regras protegiam as pessoas e que tudo fazia sentido. Mas bastou um encontro para tudo desmoronar. Quando abriu as portas da sua casa para um fugitivo, ele não imaginava que estava abrindo as portas de uma verdade podre. E foi nesse choque entre dois mundos que ele começou a despertar. Aos poucos, a inocência foi sendo arrancada e algo mais sombrio começou a crescer dentro dele. O garoto inteligente e gentil foi desaparecendo. No lugar, nasceu alguém mais frio, mais racional, mais disposto a sujar as mãos. E no fundo, havia algo além da revolta, além da sede por justiça. Havia uma raiva silenciosa, um instinto adormecido, quase selvagem.
Por trás daquele rosto calmo e do discurso idealista se escondia um lado que nem ele mesmo entendia, o monstro que despertava cada vez que o sistema mostrava sua verdadeira face. E quando chegou a hora de lutar, não restou mais dúvida. O perigo não era o inimigo, era aquilo que ele mesmo estava se tornando. Ele apareceu nu, sem memórias, segurando apenas o celular e uma arma. Nenhum passado, nenhum nome, só um número e uma missão. Mas mesmo sem lembrar quem era, ele agia com uma calma assustadora, como se já tivesse feito aquilo antes. Como se o caos fosse parte de sua essência. Enquanto todos ao redor tentavam entender o que estava acontecendo, ele já manipulava eventos, influenciava pessoas, mudava o rumo do país com um simples comando no celular. Ele sorria, parecia inofensivo, mas carregava nas mãos o poder de destruir uma nação inteira. Cada passo revelava mais sobre quem ele era, um jogador mortal onde só um sairia vivo, um jogador ou um tirano. E quanto mais se aproximava da verdade, mais claro ficava que aquele homem gentil e carismático escondia algo perigoso, algo que nem ele sabia se conseguiria controlar. Ele não precisava de monstros para enfrentar, porque talvez o verdadeiro monstro fosse ele o tempo todo. Ele parece só mais um garoto silencioso, mas por trás do olhar frio de Jonah existe algo que nem ele mesmo entendeu completamente. Criado no meio da guerra, ele não é apenas uma criança treinada para matar, ele é o resultado direto do pior que a humanidade pode produzir. Jonah não demonstra emoção, não hesita e carrega uma fúria silenciosa que explode com precisão mortal. Mesmo acompanhando um traficante de armas, ele não é um simples peão nesse jogo. O que habita dentro dele é algo mais profundo que ódio, é um instinto puro, moldado por violência, morte e perda. E por mais que tente negar, Jonah é um predador entre predadores. Às vezes, o verdadeiro monstro não é aquele que sorri e puxa um gatilho por dinheiro, mas sim aquele que já viu tudo ser destruído, e mesmo assim continua andando, com a arma nas mãos e a alma quebrada. Hokuro era apenas um funcionário comum, mais uma engrenagem na máquina corporativa japonesa. Mas quando ele é sequestrado por um grupo de mercenários e abandonado pela própria empresa, algo dentro dele muda. Ele não volta para casa, ele escolhe ficar. Longe do terno e da rotina, Hokuro, agora chamado de Rock, mergulha de cabeça em um mundo onde a moral não tem lugar. Rodeado por criminosos, assassinos e traficantes, ele vai aos poucos deixando para trás a fachada de homem comum. Rock é inteligente, manipulador e surpreendentemente frio quando precisa. Ele não empunha armas como Heavy, mas sabe usar as palavras como lâminas. Por trás daquele jeito calmo e analítico, existe um lado sombrio, silencioso, que se adapta rápido aos padrões de Honapur. No fim, o verdadeiro monstro talvez não seja quem aperta o gatilho, mas quem aprende a sobreviver entre monstros e começa a se sentir em casa. Eles aparecem como adolescentes comuns, calmos, inteligentes, quase invisíveis no meio da multidão. Mas por trás dos rostos serenos de Nini e 12, existe algo que o mundo não está preparado para encarar. Eles não são apenas terroristas, eles são produtos de um experimento desumano, crianças moldadas para serem armas. O que vemos em tela não são garotos perdidos, mas monstros criados à força, usando o terror como grito de socorro. Cada bomba, cada enigma, cada passo do plano carrega uma fúria silenciosa contra o sistema que os destruiu ainda na infância. Eles não querem apenas vingança, eles querem ser ouvidos, mesmo que o mundo precise tremer para isso acontecer. Nine e 12 são tipos de monstro que não rosna, não grita. Eles apenas olham nos olhos da sociedade e mostram o preço de ignorar o que está podre por dentro. Shinya era à primeira vista apenas mais um executor trabalhando para manter a ordem. Frio, calculista, sempre com o dedo no gatilho. Mas por trás do olhar sério e da postura controlada, havia algo mais profundo, mais perigoso, algo que o sistema não podia medir. Kogami não é um simples agente da lei, ele é um caçador movido por uma obsessão silenciosa, alguém que encara a justiça de um jeito que beira a loucura.
Quando o alvo é Makishima, ele ultrapassa todos os limites, ignorando o próprio sistema que jurou proteger. Ele não quer manter a paz, ele quer justiça a qualquer custo, e isso transforma em algo mais sombrio do que ele mesmo gostaria de admitir. No mundo de Psycho Pass, onde tudo é calculado por números e probabilidades de crime, Kogami é um erro estatístico. O monstro que pensa, que sente, que escolhe e que mata, não por impulso, mas por convicção. E com este anime terminamos essa lista. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar seu like no vídeo, que nos ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdos como este para vocês. Além também de sinalizar para o YouTube que você gostou do vídeo, ajudando ele a lhe recomendar mais vídeos semelhantes.